Olá, meu nome é Emanuel e, basicamente, eu tive a liberdade de poder escolher um problema para resolver. E eu acabei criando meu próprio problema. Pedro quer selecionar objetos do mesmo tipo de acordo com as propriedades, bem como ser capaz de combinar seleções futuras com as anteriores por meio de qualquer uma das 16 operações lógicas possíveis. Sim, eu achei que isso seria divertido. Exemplo, construir um conjunto de carros, ser capaz de selecionar os carros rápidos e posteriormente obter os carros rápidos e vermelhos, ou seja, uma interseção dos dois grupos. A solução exige que eu crie uma estrutura que guarde os objetos do mesmo tipo em um conjunto geral. Gere subconjuntos dos objetos para todas as propriedades e seus valores. E realize operações lógicas do conjunto atual, do conjunto anterior, com o conjunto que você está selecionando atualmente. Por isso que eu chamei isso de L-set chain, ou seja, logical set chain. É basicamente a ideia de que você tem operações em conjuntos acontecendo em cadeia, ou seja, em sequência. Logo abaixo tem a estrutura ML disso tudo, basicamente, primeiro eu comecei definindo interface, porque eu tinha que definir o que exatamente eu iria fazer. Então, eu defini a interface com os métodos básicos, add, select e tudo mais. E depois eu construí parte por parte, através de métodos abstratos, como se fossem camadas. Então, camada 0, camada 1, camada 2, camada 3, e por fim, a estrutura de dados pronta que implementa a interface. E ela consegue fazer isso porque ela já herdou todos os métodos implementados antes. No comecinho, eu acabei criando logo esse base, que seria onde eu coloquei as variáveis que eram necessárias, ou seja, uma lista para guardar o conjunto completo, o chain, que seria cadeia, literalmente falando, que é para guardar o anterior, o index, que é para guardar, é um mapa de conjunto, basicamente. Então, você consegue passar propriedades, e essas propriedades vão ter valores, e aí, com esse valor você consegue um conjunto. Isso vai ficar mais claro lá na frente. E o result, que seria para a gente poder guardar um valor de chain modificado. Isso também vai ficar mais claro logo à frente. O handler, ele é um modificador que já explico. E o factory, ele basicamente seria a ideia de você poder criar objetos. Então, o add, ele só consegue criar os objetos dinamicamente, diretamente, sem precisar criar fora e guardar lá dentro, porque ele tem o factory ali para ajudar. Depois eu construí uma classe de suporte, onde eu coloquei métodos que não necessariamente são diretamente ligados à estrutura, mas são métodos que eu precisei para poder me ajudar a construir estrutura. Ou seja, um método de carregamento, de salvar e de dropar, ou seja, de deletar coisas dos índices, Então, os índices têm uma lógica um pouquinho mais complexa, eu achei que seria interessante eu abstrair isso um pouco. Por fim, eu coloquei um pick, que seria um método para criar todas as 16 operações possíveis em um método só, e eu poder selecionar com mais facilidade. E o struct seria só a forma de eu conseguir retornar a estrutura corretamente, para não ter problema ali entre todas essas camadas que eu criei. Depois vem a segunda camada, que é de utilidades, ou seja, ela implementa ali o res, o all, o curl, o map, o reduce, o filter e o for each. Métodos, alguns deles a gente já conhece muito bem. Tem a camada 3, que vem com a parte complexa. Sim, a parte mais complexa é fazer registro de objetos e deleção de objetos, porque o registro exige que você colete todas as propriedades, ignore as propriedades que você adicionou no objeto e você adicione essas propriedades dentro da estrutura. Então, assim, exige um pouco mais de código. E a parte de deletar também, porque você tem que ir em todas as subpartes da estrutura, ou seja, você tem que ir no índice, tem que ir no chain, e fazer a deleção do seu objeto ali também. Então, se você deleta um objeto, você tem que prestar atenção para deletar em toda a estrutura, não deixar o objeto lá guardado em algum lugar e ele não deveria estar lá mais, Senão você tem problemas. E, por fim, os métodos principais que definem a estrutura, Você conseguir adicionar, selecionar. Então, métodos que fazem com que ela funcione. Vamos prosseguir um pouco. Aqui,
a gente tem um exemplo, né? A gente poderia, por exemplo, dizer que a gente quer todos os carros da cor vermelha. Só que perceba que eu fiz uma seleção ali. Vamos explicar essa questão da seleção. Como a gente tem 16 operações lógicas possíveis, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de 5, talvez, no máximo 7. Mas pensem que o grande problema é que, geralmente, as pessoas estão pensando em 2 conjuntos. Estão ignorando que existem todos os carros, ou seja, o conjunto universo desaparece. E eu posso querer brincar com isso também. E eu queria poder fazer isso. Então, a primeira ideia que a gente tem é, vamos dizer que a primeira seleção que eu fiz fosse de carros rápidos. E agora eu estou querendo carros da cor vermelha. Então, concorda comigo que eu posso ter carros que não são rápidos e nem são vermelhos? Esse é o conjunto U. Eu posso ter carros que são apenas rápidos, ou seja, a minha primeira seleção, a minha seleção anterior. Esse é o conjunto A. Eu posso ter carros que são apenas vermelhos, ou seja, eles não são rápidos. Esse é o conjunto B. E eu posso ter carros que são rápidos e também são vermelhos. Esse é o conjunto I, de interseção. Se a gente passa essa ideia, a gente começa a entender como tudo funciona um pouco melhor. Nessa seleção aí, a gente basicamente quer um XOR. A gente quer um OU exclusivo. Ou seja, eu quero os carros que são vermelhos ou os carros que são rápidos, mas eu não quero que você pegue os carros que são vermelhos e rápidos ao mesmo tempo. Porque se você ver, ele ignora o primeiro, o U é ignorado, o A ele pega, o I ele ignora, e o A e o B ele pega. Então, tudo funcionando bem. Sobre a complexidade, o que a gente pode dizer? Temos tempo constante para algumas operações, que são criar uma nova estrutura. É constante, você simplesmente cria a estrutura. Registrar objetos dentro da estrutura, né, que começa vazia. Cada registro tem tempo constante. Adicionar um elemento também tem tempo constante. Obter AL, CUR, RES, que são variáveis de get, basicamente, também tem tempo constante. E o handler, que é a ideia que eu explicar lá em cima, ele é uma variável que ajuda o proxy a funcionar. Então, todo objeto dessa estrutura é guardado dentro de um proxy que monitora se há mudanças no objeto. Se o objeto for modificado, ele automaticamente vai pegar a variável repositório, vai encontrar que ele tem um repositório ali e vai salvar as mudanças que foram feitas nele. Isso é muito bonito de ser visto na prática, a gente vai ver já já. E a gente tem tempo ODS, ou seja, para o tamanho da seleção que a gente fez. Para o map, filter, reduce e furit, por um motivo muito óbvio. Depende do tamanho da seleção que você fez. Se a seleção que você fez tem 4 objetos, então ele vai interagir sobre esses 4 objetos. Portanto, ele tem ODS. Não é O de N porque não necessariamente a gente vai selecionar todos os objetos que estão dentro da estrutura. A gente pode querer selecionar só uma parte deles. Então, depende da seleção. O melhor tempo que a gente pode ter, agora falando de seleções e métodos que permitem seleções específicas, e são muitos, quase todos eles praticamente permitem isso, esse método de seleção UAB, eles podem ter o melhor tempo possível quando a gente utiliza a seleção 0,00000, que seria basicamente nada. Então você só retorna um conjunto vazio. Isso é tempo constante. A seleção de tudo, que seria você pegar todos os objetos, ou seja, ou seja, você vai pegar todos os objetos que existem. Ou você selecionar apenas o A, né, que seria 0, 1, 1, 0, né, ou apenas o B, que é 0, 0, 1, 1. Por quê? Porque essas seleções, as duas que eu acabei de falar, as duas estão definidas em variáveis. Então, você não precisa procurar por elas, basta você obter diretamente. Uma delas, a A, está inserida em chain, e a outra, que é a B, está inserida lá no nosso índice. A gente consegue em tempo constante porque são mapas. E mapas têm tempo constante. Hashmaps têm tempo constante de pesquisa. Vamos lembrar disso. E agora a gente vai para essa complexidade destrinchada, né? A gente tem tempo constante ou O de N. Vai depender do tipo de seleção que a gente fizer. Constante se a gente fizer uma das 4. Se a gente vai para uma das outras 12 que faltam, aí vai ser O de N, que é para selecionar, obter,
obter um objeto em específico, saber se um objeto existe dentro da estrutura e contar quantos elementos possuem dentro de cada uma dessas seleções. Então, depende. Se a gente escolhe uma das 4 que eu listei, constante. Se a gente escolhe uma das outras 12, tempo linear. A gente pode ter tempo O de S ou O de N para essas 3 aí, que seria basicamente o deletar, o setar e o valor. Por quê? Porque são métodos que obrigatoriamente interagem com a estrutura. Então, não tem como ter tempo menor do que S, né? Então, o menor tempo que é possível é a própria seleção, né? E tempo N, caso a gente faça uma seleção diferente daquelas 4. Então, para deletar, você pode, né, se você quiser, deletar todos os objetos da cor vermelha. Você pode setar que todos os objetos da sua última seleção, e lembrando que aqui nós temos uma diferença, eu até pintei em vermelho. O padrão é que, quando você não declara, a seleção padrão seja apenas B. Então, se você fizer, olha, eu quero obter todo o conjunto de cor vermelha, eu não colocasse nenhum número, ele entender que é apenas o conjunto de cor vermelha, ia ser em tempo constante, né? Ele ia só obter os carros da cor vermelha. Mas, de repente, né, quando vem aí o set e o value, eles não têm conjunto B, então não faz sentido que o padrão deles seja o mesmo, então eu coloquei que fosse o A, fosse o A anterior. Então, por isso, a gente tem o set com o A como padrão e o value também. O set ele consegue definir uma propriedade com o mesmo valor para toda a seleção que você fez. Então, se você selecionou todos os carros vermelhos, você pode pegar todos esses carros vermelhos e transformar a cor para roxo, ou dizer que uma outra propriedade vai mudar completamente em todos eles, arbitrariamente. Então, são operações em massa que você consegue fazer. E o value, você consegue pegar essa seleção anterior e você consegue destrinchar campos. Então, você pode dizer assim, olha, me dê todos os nomes, me dê todas as cores. Claro, a gente selecionou vermelho, então tudo tem que ser vermelho. Mas se eu pedir todos os nomes, pode ser que os nomes sejam diferentes. De repente, as placas, se eu pedir, vão ser diferentes, não vão ser iguais. Então, a gente pode usar isso para povoar tabelas, poder construir a interface gráfica, ajudaria muito. Qual é a complexidade de espaço dessa belezinha, né? Ela ocupa um pouquinho de espaço, tá, gente? Não é tão pouco quanto eu gostaria. Mas ela é K-linear, ou seja, ela depende de uma constante, que essa constante é as propriedades. Quanto mais propriedades o objeto tem, mais memória ele vai consumir. Então, se você tem 5 propriedades, ele vai consumir 5 vezes o tamanho da sua estrutura, que varia. Então, se a sua estrutura estiver com 1000 e você tem 5 propriedades, vira 5000. Se você tem 10 propriedades e você tem 5000 elementos, aí você vai ter 50.000 de consumo de memória. Então, vai aumentando conforme você tem ali o consumo com a questão da propriedade. A gente pode induzir isso para o seguinte: a lista ela guarda N objetos, o chain ele guarda N no pior caso, né? Então, no pior caso, ele estaria guardando a lista inteira, né? O objeto não tem como guardar mais do que o conjunto inteiro da lista. Em índice, cada propriedade ela tem uma única chave e N objetos, e no pior caso possível, N valores diferentes, né? N chaves. Por quê? Porque não tem como você ter mais do que N elementos dentro de uma propriedade, porque cada elemento só pode ter um valor, né? Então, no pior caso, a gente vai ter N objetos e a gente vai ter N valores também. Lembra que N objetos é fixo, tá? Porque todo objeto tem que ter um valor para aquela propriedade. Então, todo objeto está presente em uma propriedade. Por consequência, né, o pior caso seria O de 2N mais P mais 2PN, que é a mesma coisa de OPN, né? E a gente traduz como K, porque é uma nomenclatura mais padrão. Vamos ver se funciona na prática? Bom, aqui primeiro a gente só precisa rodar um run. Já deixei todos os comandos pré-definidos aqui, eu estou usando o demo para poder rodar as coisas. E vamos começar pelo primeiro comando. Vamos criar a estrutura, simples assim. E agora a gente pode, dentro dessa estrutura, fazer a adição de elementos. E a gente pode fazer em cadeia, sim, né? Quase todos os métodos podem fazer dessa forma em cadeia. Inclusive o map e o reduce e muitos outros podem ser usados em cadeia. Então a gente usa em cadeia e adiciona vários elementos de uma vez só, né? Como a gente pode ver. A gente adicionou
né, a gente adicionou uma bicicleta vermelha, um carro vermelho, um carro azul e um ônibus azul, né? E aqui a nossa estrutura, como ela ficou, ó, pode ver que a gente tem o Shen e o resultado ainda vazio, porque a gente não fez nenhuma seleção. Então vamos para o 3. Acabei de mostrar como é que seria a criação. Você adicionou, criou. Vamos selecionar. Eu quero só vermelho agora, da cor vermelha. Selecionei. Olha só o que aconteceu com o nosso Shen aqui, ó. Ele adicionou o que eu queria e ele replicou em result, né? Então ele está ali só com a cor vermelha. Tem uma bicicleta e tem um carro, né, vermelho. Agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos para o próximo. O map. O map é interessante. Vamos pegar todas as propriedades nome, né, e do objeto X. Então isso aqui vai selecionar dual, ou seja, dos vermelhos. O que a gente tem em vermelho? Um carro e uma bicicleta. Então o que a gente espera? No resultado tem exatamente o que a gente espera. Um carro e uma bicicleta. São os nomes dos objetos que a gente tem ali na seleção do Shen, né? Depois a gente pode ir para o 5, o get. Aqui, veja que o get está selecionando o seguinte. Aqui a gente já mostra uma seleção interessante. Eu quero que você selecione tudo que não for vermelho, ou seja, não for o anterior, né? E não for carro. E também você seleciona a interseção dos dois. Então, o que é que a gente espera? A gente não pode encontrar aqui, né, nenhum objeto que seja carro e vermelho. Então, não tem nenhum carro vermelho, vocês podem ver. E a gente também espera obter algum objeto que não seja nenhum dos dois. Nem seja um carro, nem seja vermelho. A gente não tem um ônibus azul aí? Então, funcionou, né? Então, vamos para o 6. Lembrando que essas operações elas não modificam, tá, as seleções. Somente o select e o map, reduce, que modifica alguma coisa. O map, o reduce, o for each, o filter, eles modificam o result. Os outros modificam o chain. Quando modifica o chain, modifica o result. Mas quando modifica o result, não modifica o chain. Por quê? Porque map, reduce, for each e filter podem dar resultados que não são compatíveis com a nossa estrutura. Ou seja, podem dar resultados que não são conjuntos de objetos do tipo que a gente está controlando. E aí daria problema, por isso que eu separei. Aqui a gente tem agora o método obj. O que a gente quer? A gente vai obter um dos objetos. Nesse caso aí, ele deu para a gente o primeiro, que foi o ônibus azul. Agora que a gente tem um objeto, a gente pode também... Isso aqui é muito útil no seguinte. De repente você quer saber se pegar um objeto por placa, né? Então, ó, placa só vai ter um carro com placa. Então não faz sentido eu pegar um conjunto inteiro, né, de carros que tem aquela placa. Se eu quiser confirmar que está tudo bem, eu posso perguntar, olha, por algum acaso a quantidade de carros está excedendo aqui nessa placa? Aí teria como fazer isso, posso fazer essa verificação, a gente vai ver já já. Mas uma forma de você conseguir um objeto diretamente seria usar o método obj no lugar do get. Então, se você quiser, por exemplo, um exemplar da cor vermelha, você poderia utilizar o obj, né? Aqui a gente tem uma exemplificação do Endler sendo usado. Eu não disse que ele ia funcionar? Olha, a gente pegou o objeto. A gente pegou o nome do objeto e a gente vai dizer que ele agora é bike. Lembra que o nosso objeto é um ônibus? Vamos dar o Enter. O que é que vai acontecer? Vamos observar agora a nossa variável, o resultado dela, né? O que está acontecendo. Se a gente ver o resultado dela aqui, ó, o ônibus não existe mais. Agora, o ônibus foi substituído em todos os lugares do índice. Ele foi substituído certinho, correto, né? E foi modificado para uma bicicleta. Então, agora a gente tem uma bicicleta azul e não mais um ônibus azul como a gente tinha antes. Vamos para o 9. O res é para você testar se tem algum objeto. Nesse caso, eu estou fazendo uma seleção específica também. Olha, eu quero que você ignore completamente o B. Ou seja, não quero que você considere as bicicletas. Então, você vai perguntar para mim, eu estou perguntando para o computador, se existem, né, para a minha estrutura, se existem algum objeto, né, que não seja uma bicicleta. E a resposta é sim. Obviamente, existe um objeto que não seja bicicleta. A gente tem, por exemplo, o carro. Não tem mais um ônibus, mas a gente tem um carro. Se tudo virasse, né, bicicleta, essa resposta teria que ser falsa. Vamos agora para o 10. No 10 a gente pode testar a quantidade. Aqui eu mostro o seguinte, que quando você usa o universal,
que seria 1, ou você pode colocar 15 diretamente, que é a mesma coisa quando você converte de binário para decimal. Não importa o que você está passando no valor B, ele vai pegar tudo, né? E aqui ele quer saber quantos objetos tem no total. E a resposta tem que ser 4, porque a gente adicionou 4 objetos lá, né? Mas isso poderia funcionar, a gente poderia testar e usar isso com outras coisas também. A gente poderia fazer seleções avançadas aqui, ou como a gente quisesse. Aqui a gente vê os valores sendo usados. Então, lembra que eu falei da seleção? A gente selecionou o que aqui em cima? A gente selecionou a cor vermelha. Então, veja que o nome é bike e car, né? Então, se eu fizer isso aqui, é para sair o quê? Exatamente, bike e car, ou seja, para ter uma bicicleta e um carro. Agora, vamos para o 12. E no 12, a gente tem o 7, definir propriedades em massa. Então, a gente tem lá os carros vermelhos, né? A gente tem uma bicicleta e tem um carro vermelho. Vamos transformar em ônibus, né? Então, eu pedi para ele selecionar, aliás, eu pedi para ele selecionar tudo que não é a nossa seleção inicial, ou seja, ele vai ignorar a seleção inicial. Então, eu pedi para ele pegar o universo, ou seja, aquilo que está além da nossa seleção. E será que funcionou? Sim, funcionou. Então, ele pegou uma bicicleta, um carro e modificou. Mas veja que a bicicleta vermelha e o carro vermelho estão intactos. Ele modificou apenas o que eram azuis, ou seja, aqueles que não eram vermelhos, o que não era a nossa seleção. E por fim, a gente tem o 13. A gente pode fazer deleções em massa. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele ignorar a minha seleção B. Ou seja, pegue tudo que não seja ônibus e delete. Vamos ver se funciona? Olha só, agora só tem ônibus. E como todos os ônibus são azul, só restou a cor azul na nossa estrutura. Legal, não? Bom, por fim, a gente tem 3 métodos muito simples, que são esses carinhas aqui, né? Então, a gente tem um hide, né? Ponto .all, que seria para pegar todos os elementos da nossa estrutura, que no caso são 2. A gente pode pegar o hide, ponto .curve, que vai pegar o nosso conjunto vazio do Shen. O Shen ficou vazio por quê? A gente não deletou os objetos vermelhos, então não tem como ele estar lá, porque a nossa seleção era toda de objetos vermelhos. Quando eles foram apagados, acabou apagando também o Shen, obviamente, né? E por fim, a gente tem o último, que seria o result, né? O result vai retornar um conjunto vazio. Lembre-se que lá atrás ele estava com o valor da nossa seleção do map, mas ele foi perdido justamente por quê? Porque a gente continuou as nossas interações e acabou sobrescrevendo ele quando a gente sobrescreveu o Shen. Toda vez que sobrescreve o Shen, o result tem que ser modificado. Mas quando sobrescreve o result, o Shen não deve ser modificado. Essa é a ideia. E é isso, gente. Foi uma estrutura bem divertida de se fazer, até que eu admitir. Bom, acabou.